Olha só, pessoal, quem poderia dizer, né? Quem poderia afirmar isso aqui? No governo Lula, esse terceiro mandato do Molusco, né? Nós tivemos então esse maravilhoso resultado fiscal aqui. Olha só que coisa. Nesse governo, então, Lula, terceiro mandato do Molusco, as contas públicas têm o pior resultado para um primeiro ano de mandato. Não quer dizer que seja o pior resultado da história ou da série histórica e pós-redemocratização, Plano Real, nada disso. Primeiro ano do mandato presidencial, considerando-se um primeiro ano, então, pior resultado das contas públicas nesse período, né? Quem poderia imaginar que o Lula 3.0 seria muito pior do que tudo que ele já foi no passado, que já era ruim, diga-se de passagem, né? Vamos dar uma olhada então nessa notícia, nessa história aqui, ver os dados deste ano e novamente trazer à tona aquela questão do orçamento fiscal apresentado pelo governo Lula e pelo Fernando Haddad, que prevê, olha só que coisa, né? Um déficit fiscal zerado para o ano que vem. Vai vendo, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só os números que foram apresentados até o mês de agosto. Estamos considerando todos os resultados que já foram fechados. Estou gravando isso aqui no dia 28 de setembro, finalzinho do nono mês do ano, temos os dados consolidados até agosto então, né? E olha só, as contas já acumulam 104 bilhões de reais aí nesses primeiros 8 meses do ano. Olha o tamanho do rombo do déficit fiscal desse governo Lula, que já está acumulado até agora. Tem muita coisa para acontecer ainda este ano, né? E conforme traz essa notícia do próprio pessoal, pasme, né, da Folha de São Paulo, esse é o pior resultado nessa comparação aí para um primeiro ano de mandato presidencial, isso de acordo com os dados oficiais do Tesouro Nacional. Volto a dizer, não é o pior cenário aí, o pior resultado da série histórica. Estamos falando de um primeiro ano de mandato. Por que que é importante levar em consideração o primeiro ano de mandato de alguém, né, de um presidente da República, enfim, por que que é importante? Porque tipicamente o cara não entra na presidência da República enfiando o pé na jaca, ele deixa para fazer isso depois. Então o primeiro ano de mandato tende a ser mais austero, mais pé no chão, justamente para mandar um recado positivo para o mercado, é claro, mas para a sociedade como um todo também, né? Que é um governo comprometido com a questão fiscal, um governo responsável. Então, tipicamente, o primeiro ano de mandato tende a ser melhor do ponto de vista das contas públicas. Comparar esses dados, então, faz algum sentido. E aí, o governo Lula, então, mostra ser o mais irresponsável de todos, comparando-se, então, à questão do orçamento fiscal. Eu acho hilário o pessoal da Folha de São Paulo explicando para as pessoas o que é déficit fiscal. Imagino que o leitor típico da Folha de São Paulo realmente não tem essa capacidade econômica de chegar a essa conclusão por conta própria, né? Mas então eles deixam claro aqui que esse déficit indica que o governo gastou mais do que arrecadou no período. Parabéns, Folha de São Paulo, por esclarecer isso para todos nós, né? Então eles trazem aqui para complementar essa informação a comparação com os dois primeiros mandatos do Lula. Primeiro ano lá do 2003, né, do primeiro mandato dele, e depois 2007 do segundo mandato. Lá em 2003, aliás, em ambos os anos aí, ele entregou o saldo positivo, superávit. Olha só que coisa, né? Em 2003 ele teve um superávit de 107,8 bilhões, mais ou menos aqui a mesma coisa de déficit que ele tem agora, né? Ele teve superávit lá atrás. Lembrando que esses dados aqui são atualizados pela inflação, senão de fato não faria sentido aí você comparar uma coisa com a outra, os números ficariam muito defasados, né? Mas ele entregou um resultado positivo lá atrás, em 2003, lembrando que em 2002 a situação econômica do Brasil não estava muito boa. O Lula começou o mandato com algum grau ali de incerteza econômica, mas como eu sempre gosto de frisar, o primeiro mandato do Lula, principalmente ali os 2, 3 primeiros anos, não foram aí de uma loucura econômica, uma heterodoxia econômica. Ele deixou para fazer isso depois,
principalmente a partir do seu segundo mandato. Mas no começo ele seguiu bastante a cartilha do FHC, daquela estabilidade econômica, o tripé fiscal e tudo mais, aquela coisa que já estava bem consolidada e que veio na esteira do Plano Real. E lá em 2007 ele teve um superávit ainda maior, pois é, 129 bilhões de reais de superávit lá no seu segundo mandato, no primeiro ano do seu segundo mandato. Ah, mas os governos Lula não são conhecidos aí por uma boa estabilidade econômica, os governos petistas de forma geral, né? De fato, só que, conforme eu falei, o primeiro ano do mandato tende a ser mais austero, mais pé no chão para mandar um recado para a sociedade e para o mercado como um todo, naquela ressaca pós-eleição que tipicamente acontece, né? Então lá atrás o Lula tratou de conseguir um resultado primário positivo. Agora, no seu terceiro mandato, meu amigo, ele chutou o pau da barraca. Já falou que vai ter déficit primário e a promessa para o ano que vem, bem, piada, né? Mas eu vou falar dela ainda neste vídeo aqui, né? O pessoal da Folha de São Paulo, obviamente, aí trata de passar pano para o Lula. Eles não vão trazer esses dados, esses números aqui e apontar para a realidade de que esse governo atual é um governo perdulário, um governo que gasta muito e que não tem compromisso fiscal. Vão tratar de falar aqui, por exemplo, que a conjuntura econômica atual é muito diferente do que a conjuntura daquela época. De fato, porém, o Brasil que o Lula recebeu está muito mais organizado do que naquela época, diga-se de passagem. Não me refiro ao segundo mandato do Lula, porque ele continuou no poder, então a coisa já estava caminhando conforme ele gostaria que caminhasse. Estou falando aí do início de um mandato de forma específica, né? Então o Lula pegou um Brasil muito arrumadinho no começo desse ano aí e bagunçou por falta de inépcia, por falta de capacidade de gerir a economia. E aí o pessoal da Folha faz questão de frisar que de fato o Brasil tem um histórico de déficit desde 2014, na época da Dilma Rousseff, exceto, é claro, olha só, o ano passado, 2022, quando a dupla Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiu entregar um superávit primário, mesmo depois de 2 anos de pandemia, uma coisa surpreendente, né? Eles fazem questão aqui de esquecer o período da pandemia, mas tratam também de desmerecer esse resultado do presidente Bolsonaro por conta aí usando como desculpa aqui a questão da arrecadação com royalties, né? E aí o pessoal da Folha segue tentando passar pano para o Lula aqui, normal, natural que eles façam isso, dizendo que o Lula teve que negociar uma PEC com o Congresso para conseguir aí elevar os gastos em até 168 bilhões de reais neste ano, né? Então teve toda a questão lá para manter o Bolsa Família, etc. O Congresso deu ali uma carta branca, quase isso, né, para o Lula neste ano, diga-se de passagem, não é? Agora eles trazem aqui a questão de que o Fernando Haddad, então, tenta resolver essa questão aí do déficit fiscal para o ano que vem já, isso já está no orçamento, diga-se de passagem. Agora a verdade é que não dá para acreditar, levar muito a sério essa questão. O Haddad havia prometido que teria 1% de rombo neste ano, em 2023, um déficit fiscal na ordem de 1%, porém as projeções do governo, que podem e devem estar subestimadas, estão prevendo aí 1,3% do PIB. Não seria um problema da ordem aí de crime de responsabilidade fiscal, porque o governo está autorizado aí pela meta fiscal a ter um déficit aí de cerca de 2% do PIB, né? Então está dentro das possibilidades, não causaria um impeachment, mas de fato uma situação econômica ruim. Mas aí vem a questão da meta proposta para o ano que vem, que é zerar o déficit fiscal. E todo mundo sabe que isso é completamente inviável, né? Porque o Fernando Haddad, para conseguir entregar esse resultado, precisaria reverter algumas coisas que foram feitas, criar impostos novos, né? Tirar aí a questão da desoneração de várias áreas e tudo mais. Isso dificilmente vai acontecer. Ele conta aí para o seu orçamento para 2024, o orçamento fiscal, ele conta com praticamente tudo sendo concedido pelo Congresso Nacional. E conforme eu tenho trazido aqui neste canal, a coisa não tem caminhado bem nesse sentido. O que nós vemos realmente é o Congresso Nacional barrando um pouco as coisas, seja por ideologia mesmo, por não concordar com o que o governo está propondo, seja também dando uma pressionada para conseguir aí aquele fisiologismo, aquela
aquela política do toma lá da cá que o pessoal do Centrão gosta muito de fazer, né? Então tem muita gente querendo carguinho, querendo aí uma estatalzinha, um ministériozinho, umas emendas parlamentares generosas. Então o que que acontece? Esse pessoal acaba travando a pauta fiscal do Lula, a pauta aí da arrecadação principalmente, né? E aí o senhor Fernando Haddad fica numa sinuca de bico. Porque, você sabe, existem duas formas de o governo resolver a questão fiscal. Essas duas formas podem acontecer simultaneamente ou não. Se forem simultâneas, claro que o resultado vai ser potencializado. Mas trata-se, em primeiro lugar, do governo ter uma receita maior, arrecadar mais dinheiro via impostos ou por outros mecanismos, ou então o governo ter aí menos gastos, cortar gastos. Obviamente que o governo Lula não vai cortar gastos. Ele vai inchar a máquina pública, como sempre fez, criar um monte de ministérios, ele vai passar de 40 ministérios em algum momento, pode ter certeza disso, para criar cargos muito bem remunerados para os seus amigos e tudo mais. O Lula está viajando ao redor do mundo com todo o luxo que se possa imaginar, torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Não, ele não tem qualquer compromisso com a austeridade, aí, com um governo enxuto e que não gasta muito dinheiro, não desperdiça com bobagem. Então, corte isso aí das possibilidades. O governo Lula não vai diminuir as despesas. O que ele tem que fazer? Aumentar as receitas, então. E ele pode fazer isso, ainda que de forma pontual, por exemplo, vendendo estatais. Privatiza uma empresa aí, isso cria caixa, gera caixa e ajuda no resultado fiscal, além de dar um ótimo recado para o mercado e de diminuir o tamanho do Estado também, o que é sempre bom, né? Agora, Lula certamente não vai fazer isso. Tem gente da base aliada do Lula dizendo que ele tem que recomprar refinarias, por exemplo, que foram privatizadas aí durante os anos do Bolsonaro. O que eles vão tentar fazer, então? Aumentar impostos para reverter esse cenário. Digo para você que o pior cenário realmente seria o Fernando Haddad conseguindo entregar, então, o seu planejamento fiscal, a sua meta fiscal, porque isso significaria que nós estamos sendo mais assaltados nessa história. Mas me diga aí, você está surpreso com os resultados dos 8 primeiros meses do governo Lula ou você já esperava algo nesse sentido? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.